Mais uma questãozinha de circuitos elétricos, nossa querida UFSC, lá na página 3 da Física 3C, a questão 8.17 falava o seguinte: no circuito mostrado, todas as lâmpadas são iguais. Lâmpadas são essas aqui, L1, L2, L3. Eu fiz como resistor ali dentro porque uma lâmpada, né, desse tipo é resistiva mesmo. Ele fez uma molinha mais dobradinha ali, mas que frescura. R1, R2 e R3 são resistores. Na verdade, isso é a mesma coisa, só que um brilha e o outro esquenta só. A bateria representada tem resistência elétrica desprezível, ela está fingindo que é perfeita, que o U dela vai ser sempre constante. Suponha que o interruptor I esteja aberto, esse interruptor, até porque se eu fechar ele, eu dou um curto em cima dessa lâmpada. Quer dizer que toda a corrente vai pelo curto, nada passa pela lâmpada, ela apaga, ela deixa de existir no circuito. É algo que nós ainda não frisamos bem em sala de aula. Eu acho que eu resolvi um exercício e falei sobre isso, mas eu ainda quero frisar sobre o curto-circuito. Sabendo que o brilho de uma lâmpada depende da intensidade da corrente elétrica que passa por ela, isso a gente já discutiu, né, que quanto maior o I, maior o calor vai ser gerado, maior o brilho. Então, sabendo que o brilho de uma lâmpada depende da intensidade da corrente elétrica que passa por ela, assinale as posições corretas. E claro, ele aqui some também. E aí ele fez 8 proposições, de repente até uma questão da UFSC adaptada, talvez. Não lembro de questões com apenas 8 itens, mas existe. 01. Ao fechar o interruptor I, o brilho DL4 não permanece o mesmo. Olha, quando eu fechar isso aqui, esse circuito aqui vai se desequilibrar, né? Porque antes tinham 2 resistores nessa perna. Quando eu fechar isso aqui, essa resistência vai sumir. Esse lado vai ficar menos resistivo que aquele. E aí é natural que a corrente que passa por aqui aumente um pouco. E já que vai aumentar a corrente que passa por aqui, o brilho dela vai ter que alterar. Então, ao fazer o curto-circuito, eu estou eliminando aquela resistência. Já que estava em série e sumiu uma resistência, a resistência dessa parte diminuiu. Então, se antes havia uma certa distribuição, um pouco da corrente vai para cima, um pouco vai para baixo. Ao reduzir a resistência elétrica desta parte, mais corrente vai fluir por aqui, vai ficar mais fácil para a corrente. Então, a tendência é o brilho dessa aumentar, na hora que eu fechar o circuito. Então a gente poderia fazer um cálculo para provar, né? Eu poderia fazer o cálculo da corrente por aqui sem aquela ali e com ela. Mesmo não tendo os números, eu perceberia que num cálculo vai ter um R a mais aqui, portanto o I nesse caso ia ser menor, certo? Mas intuitivamente a gente pode dizer que não vai se manter constante não. Falava que ao fechar o interruptor I, o brilho de L4 não permanece o mesmo. Ah tá, não permanece o mesmo. Realmente vai alterar o brilho, né? Foi o que a gente concluiu. 02. L2 e L3 têm o mesmo brilho. Elas estão em que essas lâmpadas? Que tipo de série? Qual é a característica da associação em série? O mesmo I, a mesma corrente. Como elas são lâmpadas iguais, vão ter o mesmo I, vão brilhar igual. Ele disse Li2 e L3 têm o mesmo brilho. Exato. 04. L1 tem o mesmo brilho de L6. Pô, se aqui passar uma corrente de 10 amperes, essa corrente vai se distribuir, mas na saída vai ter que ser 10 amperes, não pode desaparecer, concorda comigo? Então se aqui entrou 10, vamos supor que vá 6 para cima e 4 para baixo. Aliás, o contrário, aqui tem resistência, né? 4 para cima e 6 para baixo. Independentemente disso aqui está funcionando ou não. Aqui vai chegar a corrente, aqui a outra, e somando vai ter que voltar a dar 10. Então olhando assim, ó, o cara pode não perceber que a corrente é a mesma, certo? Mas se eu for olhar pelo outro lado do circuito, ó, certo? Não tem escapatória, né? A corrente que passar por aqui vai ter que ter passado pela bateria e vai passar por aqui também, certo? Então, na verdade, como L1 e L6 têm o mesmo I e são lâmpadas iguais, então vai ter o mesmo brilho. I1 e aqui I6. I1 é igual a I6. Show de bola, a corrente elétrica se conserva, não desaparece, nem se cria do além. O que ele havia dito? L1 tem o mesmo brilho de L6. Sim, sim. E 08. L1 brilha mais do que L2 e esta mais do que L3. Só de ter falado que L2 brilha mais que L3, já sei que está errado.
Mas L1 brilha mais que aquelas ali, porque ela recebe a corrente toda e aqui vai ser dividida a corrente. L1 brilha mais que elas, mas elas brilham igualmente. Por isso que ficou falso. 4, 5, 6, 7. Uma bonita questão essa aqui. E tu vê a questão da UFSC, mas não envolveu o cálculo, né? Era só teórica, só para o cara dar uma pensadinha ali no circuito elétrico. Ótima pedida. Vamos que vamos.